Bom, vamos para a questão 6, né? Ela também é uma questão conceitual, né? Mais ou menos, envolve uma equação, mas ela é simples. Para revestir as paredes de uma cozinha industrial, de onde o calor propagado causa desconforto às salas vizinhas, um engenheiro encontra dois produtos de custo idêntico. O produto A tem coeficiente de condutibilidade térmica Ka. Opa! E espessura EA. O produto B tem coeficiente de condutibilidade térmica que é o dobro, K de B é 2 vezes K de A, e a espessura, né, que é o comprimento de uma extremidade a outra, de uma área a outra, EB é 2 vezes EA. Considerando exclusivamente o isolamento térmico, o engenheiro deve recomendar o produto A ou o produto B, ou é indiferente usar A ou B? Justifique. Bom, como a gente sabe que a forma como o calor se propaga em relação ao tempo, isso aqui é dado por K vezes quem? A área que está sendo atravessada sobre o comprimento de uma lateral a outra, que eu vou chamar de espessura nesse caso, né? Vezes a variação de temperatura. Se a gente imaginar, por exemplo, uma barra, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui o nosso material nesse formato que eu estou desenhando aqui, né? Tá bom? Então vamos supor que aqui eu tenho o lado de fora da casa, que está numa temperatura, vou falar TQ, e aqui eu tenho uma temperatura menor, que eu vou chamar de TF, né? Então o calor está se propagando. Aqui eu estou falando de Q de quente e F de frio. O calor está se propagando da maior temperatura, região de maior temperatura, para de menor temperatura. Então, se nós temos as áreas do bloco que vai sendo atravessado, que o calor está se propagando, a distância entre uma área e outra eu posso chamar de E ou eu posso chamar de espessura do meu material. Aqui no lugar de L eu estou chamando de espessura, que é a mesma expressão que nós tivemos no outro problema, né? E aí ele falou que para o material A eu vou ter que essa relação Q sobre ΔT vai ser igual a K vezes a área que é a mesma, a variação de temperatura que é a mesma e uma espessura que ele vai chamar de A, né? E para o corpo, que é o corpo B, essa quantidade de calor em relação ao tempo vai ser um QB, né? Vezes a área, vezes a variação de temperatura sobre o EB. Só que a constante do material B de condutividade do material B é o dobro da de A. E a espessura do material B também é o dobro da de A, né? Então, se eu trocar a condutividade térmica de B pelo dobro da condutividade térmica de A e a espessura do material B pelo dobro da espessura do material A, o que eu vou ter, né? Que esse dobro corta com esse dobro e eu vou ter exatamente a mesma expressão que nós tínhamos para o material A, ou seja, é indiferente, né? Então é indiferente usar A ou B. Por quê? Como é que eu justifico isso, né? Porque essa forma como o calor é transmitido, ela é proporcional à condutividade térmica e inversamente proporcional à espessura. Então, se eu dobro a parte de cima, mas eu dobro a parte de baixo, esses dois fatores, que é dobro e dobro, se cancelam e eu vou ter a mesma forma de transmissão de calor, tanto com o material A quanto com o material B, tá bom? A última questão agora que nós vamos resolver é a questão 7, né? Essa questão 7 é uma questão de aplicação, né? Vamos ver se a gente consegue entender ela com um pouquinho de cuidado. Então, vamos lê-la com muita atenção. O matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph Fourier, é isso mesmo, nasceu em 1768 e morreu em 1830, estudou a condução de calor através de sólidos, condução através de sólidos, e publicou em 1822 a teoria analítica do calor, criando uma lei que levou o seu nome, Lei de Fourier. Observe a seguir uma aplicação desta teoria. E ele vai falar do fogão, né? O que ele fala do fogão para a gente, né? O fogão de cozinha elétrico possui entre as paredes de seu forno um isolante construído por uma camada de fibra de vidro, com área total de 1,40 metros quadrados e espessura de 4 centímetros. Ao ligar o forno deste fogão, após um certo tempo, a superfície interna de fibra de vidro alcança uma temperatura de 175 graus Celsius e a superfície externa encontra-se a uma temperatura de 35 graus Celsius.
Considerando que a condutividade térmica da fibra de vidro é igual a 0,040 watts por metro vezes grau Celsius, determine o fluxo de calor através das paredes do forno, né? Então, olha que interessante, né? Eu tenho vários dados. Eu tenho aqui a área desse material que contém a fibra de vidro, a espessura do material. Então, nessa questão 7, alguns dados são muito importantes, né? A área que está sendo atravessada por esse fluxo de calor é uma área de 1,40 metros quadrados e a espessura é igual a 4,0 centímetros, né? Como a gente vai usar sistema internacional, 4,0 centímetros eu escrevo como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Bom, qual a temperatura da fonte maior, que eu vou chamar de T2? Isso é 175 graus Celsius e a temperatura menor, que é a parte externa do fogão, é 35 graus Celsius. Como eu vou precisar da variação de temperatura, que é T2 menos T1, isso aqui vai ser igual a 175 menos 35, e isso é igual a 140 graus Celsius. Tranquilo? E ele dá a condutividade do material, que é 0,040 watts por metro vezes grau Celsius. Preste atenção que aqui a gente não está usando a condutividade no sistema internacional, porque a temperatura está em graus Celsius. E eu não tenho quantidade de calor, eu tenho fluxo de calor, né? Vou chamar fluxo de fio. O que é o fluxo? É a quantidade de calor no intervalo de tempo, né? Isso aqui é dado, né, por K, que é a condutividade. Vou escrever até usando potência de base 10, né? 0,040, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 watts por metro vezes grau Celsius. Então, eu tenho K, eu tenho a área, que é 1,40, nós temos a variação de temperatura ΔT, que também é 140, e nós temos aqui a espessura entre as duas placas, que é 4 vezes 10 a menos 2. É muito interessante a gente perceber, então, olha, que eu vou ter dois termos iguais, né, usando o sistema aí, de unidades internacionais. Então, a condutividade, 4 vezes 10 a menos 2, a área, 1,40 metros quadrados, a diferença de temperatura, 140 graus Celsius, tudo isso dividido pela espessura, que é 4 vezes 10 a menos 2, né? O 4 vezes 10 a menos 2 que está multiplicando, eu posso dividir pelo 4 vezes 10 a menos 2 que está dividindo. E o nosso fluxo de calor, que é joule por segundo, então joule por segundo, que nós vamos, estou pensando em unidade agora, né? Que nós vamos pensar em watts. Como é que fica esse fluxo de calor? Vai ser igual a 1,4, 1,40, tudo isso aqui vezes 140. E o nosso fluxo de calor, que eu estou chamando de φ, vai ser igual, né? Então, vou multiplicar lá, né? 140 eu vou multiplicar por 1,4, né? Isso aqui, mais 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, né? Então, nós vamos ter 0, 6, 9, 1. Nós vamos ter aqui 196 watts. Esse é o nosso fluxo de calor, tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? E aí, qualquer coisa vão para o atendimento, tá? Um beijão para todos vocês.